amigo pra confiar, um parceiro para contar. Eu te entendo, eu te quero bem. Tem cartões pra você comprar, do cinema ao celular. Eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi. Gerente bem amigo a gente tem, crédito, investimentos tem também. Porque eu te entendo, eu te apoio, onde for. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro. Abra uma conta no Sicredi. É mais que cartões, créditos e investimentos. É ter com quem contar. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Empreender, o podcast do empreendedor aqui da nossa Academia de Negócios com Alma. A nossa convidada de hoje é especialmente a nossa psicoterapeuta aqui da Academia de Negócios, Bruna Camana. Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju. Bruna, em primeiro lugar, eu gostaria que você se apresentasse. Conta pra gente como foi que você chegou a esse empreender na terapia, um pouquinho sobre a Bruna Camana que está por trás da terapeuta, antes da empreendedora, o CPF desse negócio. Eu acho que eu nunca falei por que eu virei psicoterapeuta, né? Eu sempre falo, é o meu propósito, é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer. Mas eu acho que eu nunca contei o porquê e como eu comecei a trabalhar com isso, empreender como psicoterapeuta, né? Então, quando eu tinha 11 anos de idade, eu fui diagnosticada com depressão, TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade, né? E quando eu fui diagnosticada com isso, eu era uma criança, então assim, eu não tinha noção do que era, né? Mas eu tinha que tomar medicamento e tinha que fazer acompanhamento com psicóloga e psiquiatra. Porque os medicamentos, quem passava era psiquiatra, né? Então, todos os meses eu tinha que passar pela psiquiatra. E eu acredito que a cada 15 dias com um psicólogo. Psicóloga na época, né? E conforme eu fui passando os anos, 12, 13, 14, 15 anos, eu nunca tive aquela constância. Eu falo que o paciente ele precisa ter uma confiança no terapeuta, na psicóloga, para concluir esse tratamento, né? Ver os resultados, ver os benefícios. E eu não sei o que aconteceu que eu não fui de encontro com alguém que suprisse a minha necessidade na época, né? Era muito nova também, muito, muito pequena, 11, 12 anos, imagina a criança, Sim. né? E conforme foi passando, esses problemas eles foram ficando maiores dentro de mim. E quando eu tinha, acredito que uns 16 anos, eu comecei a parar de respirar. À noite eu não conseguia respirar, fortes dores, todo mundo com problema no coração. Vim para Barra do Garças, que na época eu morava em Nova Chavantina. Passei por cardiologista e tudo, e o cardiologista falou: sua saúde, seu coração é ótimo, é perfeito, que você tenha ansiedade. Ai, Deus. Aí depressão, TDAH,
e mais ansiedade. E isso foi virando um bolo de neve. E eu tinha problemas com relacionamentos no geral, relacionamentos familiares, relacionamentos com pessoas... E até então eu não trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 19 anos, bem tarde, né? E então isso dentro de mim virou uma confusão. Então eu era muito explosiva, muito nervosa, muito indecisa, não tinha um rumo na vida, né? Até então eu era adolescente, né? E adolescente, a maioria é assim. Isso às vezes se estende até para a vida adulta de muitas pessoas, infelizmente. E quando eu fiz 19 anos, eu comecei a trabalhar, 20 anos, e eu fui tendo um acúmulo de erros muito grande. E isso, consequentemente, a depressão me fez não terminar a faculdade na época. A depressão fez eu não ter bons relacionamentos com a minha família, né? Assim, me prejudicou por anos. E então chegou uma época que eu decidi voltar a fazer terapia, né? E os medicamentos eu nunca mantive constância. Tanto é que eu acho que já tem mais de 5 anos que eu não tomo remédio nenhum. E quando eu busquei essa terapia, que eu comecei a fazer esse tratamento novamente, foi me dando muitas dúvidas, né? Porque apesar de eu falar, ter algumas percepções, que acontecia? As minhas escolhas continuavam sendo muito erradas. As minhas escolhas estavam sendo erradas, o peso da idade estava chegando, porque eu já não tinha mais 16, eu não tinha mais 15, eu já estava com 25. Já tinha que ser responsável, madura. Isso, a idade já tinha chegado, né? E aí, nesse momento... E a maturidade, as escolhas certas, tudo isso, eu percebi que eu não tinha. Quando eu tinha 26 anos, eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente que eu rompi 3 ligamentos no meu joelho e estirei o outro. Então eu fui para muleta ou cadeira de roda. Se fosse igual eu estava em Goiânia, tudo muito longe, cadeira de roda, eu não aguentava andar. Muleta por quilômetro, não dava conta. Então passava para cadeira de rodas. E aquilo de me deixar tão vulnerável, além de eu estar vulnerável emocionalmente e psicologicamente, eu fiquei vulnerável fisicamente. Sim. Então isso me deu uma reflexão muito grande de caramba, né? E daí eu passei pela minha primeira cirurgia, e após essa cirurgia, o médico falou para mim assim, olha, você ficou com uma sequela da cirurgia, que ela é para sempre. E na hora eu falei pra ele, você tá falando que eu fiquei aleijada? Aí ele, não, você vai viver normalmente. Pensa pelo lado positivo, você tem a perna. Eu falei, legal. Pensa pelo lado bom. Então, assim, quando eu me vi nessa situação, eu falei, não, eu preciso encontrar algo que vá... que a minha vida não pode ser isso. Foi um momento... Por isso que eu falo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque, assim, se isso não tivesse acontecido, às vezes eu tava lá dando murro em ponta de faca. Até hoje. Até hoje. Nesse momento, eu falei, não, tem que existir algo que me faça conseguir, porque eu sei que eu tenho esse problema. Aí você vê, 11 anos para 26, quantos anos eu não carreguei? Isso é quando eu fui diagnosticada, mas a minha mãe... Por anos antes, ela já tinha visto que o meu comportamento não era normal, né? De comportamento com as outras crianças, em casa era uma criança diferente, né? Então, quando eu me vi sem andar, com essa sequela pro resto da vida, com todos aqueles sentimentos, eu falei, não, deve existir algo que eu possa fazer por mim, que isso tem que mudar. A vida não se resume a isso. Isso tem que mudar. Eu preciso encontrar algo que vai fazer sentido para mim, né? E eu lembro que eu tava no meu quarto na época e veio, assim, aquela certeza. Porque o médico falou, o fisioterapeuta falou, vai ficar. E veio aquela certeza, assim, não, você não vai ficar assim, você vai conseguir dobrar sua perna, você vai conseguir voltar a treinar, você vai correr, E você vai sair dessa também. Basta você
você querer que você consegue. E daí eu peguei e comecei a estudar mais e ver testemunho, e ver quem já tinha passado pelo que eu tinha passado. E busquei, até que eu encontrei um curso de formação para terapeutas, onde prometia, onde tinha lá a promessa de que esse curso te faria superar todos os seus traumas, superar todas as suas dores e se livrar da depressão e da ansiedade. Aí pronto, você falou, é pra mim. Eu falei, é tudo que eu preciso, né? Daí, o professor desse curso lá, que estava dando esse curso, formação para terapeuta, uma formação que era nacional e internacional, ele viajava o mundo, né? E eu olhei e falei assim, caramba, eu vou fazer tratamento com esse cara, né? Eu vou fazer tratamento com esse cara. Se eu fizer o tratamento com ele, minha vida tá resolvida. Mas aí eu peguei e parei para observar que ele era professor. Eu falei, além de eu superar, eu vou poder entender o que realmente estava acontecendo comigo durante todos esses anos, né? Uhum. E eu recentemente tinha tentado investir num... Eu não lembro agora o que era. Recentemente eu tinha acabado de investir 200 e poucos reais num curso da internet que não tinha dado em nada. Sei como é. Sei como é. E eu falei, eu levei um golpe na internet, né? Aí eu peguei e falei, cara, eu vou investir. E era caro o curso pra você pagar pra formação de terapeuta, era caro, né? Eu falei, cara, eu vou pagar isso aqui se eu receber outro golpe. Se for outro golpe. Mas sabe quando vem aquela certeza? Que eu falei, não, esse cara não é possível, porque a rede social dele só tem comentário bom, né, e tudo. Quando é pra ser, não tem jeito. Eu falei assim, você quer saber? Eu já tô aqui no fundo do poço mesmo. Vou tentar, né? E daí tentei. E quando eu abri o conteúdo do curso, eu olhei e me deu um desespero. Porque tinha muita coisa. Muito conteúdo. Nossa, é 1 ano de estudo, né? Tinha mas muita. Eu falei, eu não vou terminar isso aqui em 1 ano nunca. Mas era conteúdo. E eu me afundei naquilo. E conforme eu fui estudando e fui entendendo e fui vendo que, na verdade, tinham pessoas bem piores, né? Quando fala assim, tem gente pior que você, né? Acredite. Sim. E quando eu enxerguei aquilo que eu estudei, aquilo me deu uma força que eu falei, então é por isso que eu sou assim. Aí eu entendi por que eu tive depressão tão nova. Eu entendi por que eu tinha dificuldade em ter relacionamentos e confiança nas pessoas. Daí eu entendi por que eu era tão estressada e explosiva. Eu entendi absolutamente tudo. Mas até então eu não ia ser terapeuta. Até então eu queria me curar e restaurar minha vida para eu recomeçar uma nova pessoa, né? Só que eu pensei, caramba, mas isso aqui é muito bom. Dá pra eu empreender isso. Sim. Porque... quando eu postei story na época, assim, que eu tava estudando, eu recebia mensagem assim, Bruna, isso é sua cara. Olha só. Bruna, você nasceu pra fazer isso. Aí eu ficava buscando na memória quantas vezes as pessoas não vinham até mim pedindo um conselho e eu não, no final das contas, eu dava apenas a minha opinião. Uhum. Mas... sem nenhum fundamento, assim, né? Era baseado na minha opinião apenas. Então, assim, quando eu percebi que aquilo realmente estava mudando a minha vida, eu comecei a levar para um possível trabalho, né? E aí deu certo. Eu concluí a formação, e depois você tem que passar pelo processo de terapia. Que eu falei, agora é o meu momento. Agora é o meu momento de passar. E você passou, viveu a experiência da terapia. Passei, vivi todo o processo Porque a minha terapia, a terapia que eu trabalho, ela é uma terapia que ela tem começo, ela tem meio e tem fim. Não é aquela coisa que você fica anos ali fazendo terapia, né? A pessoa que trabalha com esse método, ela sabe exatamente o ponto que ela tá e quando ela tá no começo, quando ela tá no meio, quando ela tá no fim. E por eu já entender, não facilitou o meu processo. Assim, não facilitou porque as minhas emoções, tudo que eu tinha passado, foi bastante coisa. E eu tive que passar. Demorou meses para eu passar por esse processo, mas deu certo.
E hoje eu olho assim, hoje eu tô com 29, né? 29 anos. E tudo que eu passei durante meus 29 anos, eu não carrego mais essa dor, sabe? Eu era uma pessoa que eu tinha muita inconstância, muita insegurança. E tudo isso se resolveu dentro de mim e é de uma forma rápida, né? E para mim foi muito gratificante, foi na hora certa. Lógico que eu gostaria de ter encontrado lá com meus 12 anos. Né? Encontrado antes. Mas você precisava viver o processo, né? Mas a vida fez eu parar e fez eu encontrar. E desde então, depois que eu passei pelo processo, eu comecei a trabalhar com isso, a encontrar pessoas que estavam com os problemas, ou que eu já tinha passado, que às vezes eu olho e penso, nossa, eu estava aí há 5 anos atrás. Ou pessoas que têm um problema que eu olho e falo, caramba, eu estudei isso, eu sei resolver isso. E quando você pega a pessoa e passa pelo processo, e ela realmente tem o resultado esperado, e o que me surpreende é que às vezes é antes de eu terminar. eu tenho um processo de terapia, e eu não tenho preocupação de terminar ele, a pessoa não tem o resultado que ela queria, porque a maioria das vezes eu não consigo nem chegar no final. A pessoa já resolveu aquilo que ela queria. E outras questões também. Então, assim, eu resolvi empreender porque eu sei o que é ter problema emocional. Eu resolvi ser psicoterapeuta, escolhi ser, porque eu sei o que é ter depressão, eu sei o que é ter ansiedade, eu sei o que é você ir parar no hospital só por ansiedade, não ter nenhum problema de saúde física. Eu sei o que é você ter dores de cabeça constante, eu sei o que é não dormir. E quando eu me restaurei disso, eu pensei, eu vou trabalhar com isso e vou ajudar as pessoas a passarem por esse processo que eu passei. Muitas vezes a gente não entende, né? Principalmente quando tem propósito, Bruna, porque nessa história, nesse seu depoimento, e aliás, muito obrigada por abrir isso aqui com a gente nesse momento, mas você passar por isso, viver essa experiência, muitas vezes é necessário para que se cumpra o seu propósito, né? Hoje você pode ajudar pessoas com tudo que você passou, porque você passou. Né? Você não foi lá e fez um curso e saiu falando desgovernada qualquer coisa ou tentando ser terapeuta, entendeu? É muito além disso. O que te salvou, você usa hoje como renda e também para ajudar outras pessoas. Então, isso é muito lindo, é uma missão de vida, né? Então, eu queria que você tenha isso no seu coração, essa gratidão. Sim. Em relação ao seu processo. O negócio falou, claro que para você seria muito melhor lá nos 11 anos ter descoberto isso ao invés daqueles diagnósticos, sim, né? Como curar isso. E são diagnósticos assim, então a gente pode falar de diagnósticos vazios, porque são feitos, né, clinicamente e tudo, mas geralmente não se considera o sentimento, né? O sentimento real. Às vezes até considera o que está ali na mente da pessoa, algo fisiológico. Eu olho assim, os diagnósticos eles olham muito o fisiológico. E aí não nos ajuda, aí ajuda a tratar o fisiológico, mas não nos ajuda a tratar o psicológico, né? E aí não ajuda a resolver, encontrar a raiz do problema, encontrar o que causou aquilo dali e realmente dar para a pessoa a liberdade de viver uma vida sem aquilo. Que é isso que eu faço. Mas assim, a gente sabe que tem uma indústria que lucra muito atrás disso, né? Muito. Então, assim, é muito mais conveniente a gente vender remédios para a pessoa por 20, 30, 40 anos dependendo disso, do que a pessoa se tratar, né? Enfim. Mas, assim, o meu trabalho, eu tenho essa segurança nele, essa confiança no processo de terapia, não só porque eu passei, mas porque eu vejo inúmeras pessoas passando pelo processo e resolvendo realmente os problemas, né? Porque terapia, ela precisa ter resultado. E você não precisa passar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. E outra coisa, muito cuidado para não ficar dependente do terapeuta, né? Porque, não generalizando, mas pode ser muito cômodo, né? Você ter aquela pessoa ali, ao invés de você me pagar 3 meses, você me pagar 5 anos, qual você acha que não é melhor, né? Pro terapeuta. Sim. Então, assim, tomar cuidado para ir observando quais estão sendo meus resultados, no que eu estou melhorando, né? Eu não fico com pessoas 1 ano, 2 anos, 3... Não tem isso. Porque é um processo que tem um começo, um meio e um fim.
Ah, Bruna, todos os meus problemas vão se resolver, eu nunca mais vou ter... Óbvio que não, porque nós somos seres humanos e a vida vai acontecendo. Sim. Mas aquilo que passou, você consegue superar, ressignificar, e aquilo que você começa a passar a partir desse momento, a sua força emocional e sua visão é completamente outra. Sim. Você vai estar como se muito mais zerasse, né? forte emocionalmente. Isso. Zerar é algo bem, bem familiar. E quando você passa por um outro problema, depois da terapia, você passa e sofre, mas lá no fundo você sabe, eu vou superar isso daqui. Entende? Eu vou superar isso daqui também. Com leveza. Sabe? Então, assim, e eu sempre falo pra pessoa, termina. Porque já não é uma terapia longa. Aí você pode falar assim, mas tem pessoa que tá com você 1 ano. Tenho, mas essa pessoa não fez ali certinho. Sim. Às vezes para 1 mês, para 2 meses, aí volta. Aí sim, a pessoa se estende a um pouco mais de 1 ano. Mas eu falo assim, ninguém fica mais de 1 ano se Em fizer tratamento. certinho e semanalmente ali não fica, entende? Então, assim, não é uma terapia muito demorada. É algo que é um resultado realmente muito rápido. Eu tenho um paciente que tá precisando voltar, inclusive. Sei dessa situação aí, eu sei como que é. Eu tenho pacientes e são muitos. O que acontece? Faz a sessão. Tem pessoas que estavam com crises de ansiedade terríveis, de parar no hospital igual eu. E eu sei o que é isso, porque eu também já fui. Não só uma vez, né? Várias vezes. Então, assim, de pessoas de estar com crises de ansiedade e elas fazerem uma sessão comigo. E nunca mais ter essa crise. E ainda me mandar mensagem depois. Bruna, queria me dar, mas eu lembrei que você me falou isso. E aí eu fiz tudo que você falou e agora não me deu a crise de ansiedade. Aí eu falo, que legal, mas você ainda tem um processo para passar. Sim. Porque eu gosto de explicar para a pessoa, assim, que eu ensino realmente um mecanismo de defesa, mas aquilo não é a resolução. A gente está tratando o sintoma, que é a ansiedade, mas a raiz do problema ali que tem que ser tratada. E aí é dentro do processo da terapia. Então, assim, eu escuto pessoas falarem que não tem como se livrar da dor do luto, que não tem como se livrar de uma depressão. Depressão é para a vida inteira. Ansiedade... Não, eu sou ansiosa, eu sou ansioso. Não, você está. Faz um tratamento que isso aí acaba. Pronto. Não, mas as pessoas... Muitas pessoas creem que aquilo... Elas são já tá, e o resto da vida. Isso. E é um pensamento que está errado. Graças a Deus, esse pensamento está errado. Mas o que eu vejo assim, Bruna, muitas pessoas têm preconceito com a palavra terapia em si, né? E aí a sua terapia é uma terapia diferente. É um método diferente. É um método diferente. É o que a gente chama de terapia do reprocessamento. Isso, certo? Reprocessamento. Aí a gente vai falar para as pessoas na terapia do reprocessamento, e eu sei falar por causa própria, porque eu sou uma das que precisa voltar. Esse Pode Empreender tá me entregando aqui em todos os episódios. Todas as áreas. Mas, enfim, quando você fala da terapia do reprocessamento, as pessoas já olham assim, com um olhar assustado. Nem sabe o que é, nem entende o que é, mas, tipo assim, é um negócio esquisito. Pelo amor de Deus. Aí já pensam lá naquela coisa da regressão. E aí não entendem também como é a regressão, porque não é assim também. Mas eles já entendem assim, nossa, você vai voltar no tempo, você vai isso, você vai aquilo, você vai desmaiar lá, você vai ficar hipnotizado. Enfim, explica para as pessoas como é a terapia do reprocessamento. O que você puder contar, né? Porque tem coisa que é só vivendo, gente. Já me perguntaram, você vai me hipnotizar? Não vou hipnotizar ninguém. Mais ou menos isso, só que não. Nem sei fazer isso. Mas assim, o reprocessamento, tem muitas pessoas que têm dúvidas, né? Qual é o trabalho, então, da psicóloga? Qual é o trabalho da terapeuta? Qual é o trabalho da psicoterapeuta? Eu recebo muito essa pergunta. Qual a diferença da psicóloga para psicoterapeuta? Qual a diferença da terapeuta para psicoterapeuta, Sim. né? A diferença é que dentro da psicologia, que é algo que eu estou estudando esse ano também, já comecei a estudar a história da
história da psicologia, vou estudar psicologia clínica, estou estudando também porque, assim, eu sou uma pessoa que eu me interessei muito. Me interessei muito por esse assunto. E dentro, assim, do que eu entendo, que lógico que não peguei 5 anos da graduação da psicologia, mas eu entendo que ali, dentro da psicologia, trabalhar da psicologia, a terapia verbalizada. E eu fiz por anos, né? Eu fui a paciente por anos. Ali você fala bastante, você fala, até que você chega numa conclusão daquilo que é. E funciona, sim, claro, para muitas pessoas, essa terapia falada funciona. Demora anos, provavelmente, demora mais, e é uma coisa assim, que é um método, é um protocolo. A psicoterapia, que é a que eu trabalho, ela não é... Aí a diferença agora da terapia. Qual a diferença da terapia e psicoterapia? Que terapias podem ser energias, terapias podem ser, às vezes, até cheiro, massagem, terapias, né? Tem tantas. Então, assim, por que eu sou psicoterapeuta? Porque eu trabalho o cérebro da pessoa. É o cérebro e as emoções. Então, eu trabalho psico, né? A psique. Então, é psicoterapeuta, porque não vou trabalhar com energias, regressões, que mais já me perguntaram? Constelação familiar, regressão, hipnose, nada disso. O meu trabalho, ele é um método semelhante, muito semelhante com o tratamento de psicólogo. Ah, tá. Isso, você volta ali de uma forma diferente. Você também vai passar, só que não... Sem verbalizar. Verbaliza, mas nem tanto. Só o que a pessoa quer, né? Ela pode verbalizar como não pode verbalizar. Agora, as pessoas falam, que curioso, faça que você... Faça que você vai entender. Não Quando na primeira sessão que a Bruna falou pra mim, falou, essa terapia não é uma terapia de verbalizar. E eu fiquei assim, ué, então como é que vai fazer? Eu olhei pra assim, como é que vai fazer? Descubram. É um protocolo que, assim, a gente vai trabalhar realmente, o cérebro da pessoa vai trabalhar. E não trabalha só durante a sessão. Onde as pessoas falam, nossa, depois me lembrei disso, me lembrei daquilo. Vou aproveitar, deixa pra eu poder dar o meu testemunho aqui. Não terminei, gente, mas eu encaminhei aí, ó. Eu encaminhei. O que acontece? Eu tinha um trauma, um medo muito grande de vento. Eu, assim, se eu tivesse aqui no estúdio, eu escutar que tá chovendo lá, que tá ventando, escutar alguma coisa batendo, eu já fico em pânico, começava a passar mal, suar frio, o coração acelera. Se eu tô em casa, eu corro para um lugar que eu acho que é seguro, junto minhas crianças todas. Eu tinha muito medo, muito medo. Toda a minha vida eu tive esse medo, desde lá da minha infância, que a minha mãe também tinha esse medo. E pegava a gente e guardava lá no cantinho da casa para ficar protegido. E assim, eu não pensava nisso como um trauma. Eu pensava que era algo natural. Tipo, tenho medo. Ela foi perguntando dos medos e tudo. Chegamos na parte desse vento. Eu me vi na situação, e aí só fazendo a terapia para você entender, mas o negócio, assim, é realmente muito profundo e muito tranquilo. Eu digo assim, porque às vezes você vai, por exemplo, numa terapia que é verbalizada, né, e você não consegue falar, né? Tem pessoas que são assim. E nesse tipo de terapia, você tem a oportunidade de não falar, mas de conseguir enxergar. E aí você acaba falando. É bem assim. Então, eu consegui me ver nessa situação do vento. E, gente, mandei um vídeo, tá? Você já colocou no Instagram? Ainda não. Depoimento? Vou colocar. Tem. Eu falei pra ela, pode colocar. Ela falou, posso colocar desse jeito? Eu falei, pode. Do jeitinho que eu falei. Porque eu fiquei tão assustada com o resultado. Porque, assim, no momento da terapia... Você não percebe. Você não vai perceber. Entendeu? Você vai perceber assim. Igual quando você falar o zerou, pode falar só o zerou, né? Pode. Quando você zerar a situação... Você vai dizer assim, não, eu tô olhando para isso e tô tranquila. Então, ótimo. Isso é a mágica. Isso é a mágica. Só que você só vai ver quando você passar por aquela situação que não era confortável. Então, um belo dia, começou um vento louco nessa Barra do Garças. A cidade ficou vermelha, caiu outdoor, foi treco rodando para todo lado. E eu estava tranquilamente olhando pro vento. E eu olhei e falei, gente, não senti nada. Botei minhas crianças pra olhar o vento e conversando e brincando. Aí eu falei, gente, eu tenho que falar pra Bruna que mágica. Falei, Bruna, que mágica foi essa? O que você fez? Eu filmei o vento, falei, a cidade inteira tá louca, em pânico, tem coisa caindo pra todo lado.
E eu tô conseguindo olhar pro vento, porque eu não olhava. Eu me trancava pra não olhar, porque eu passava mal. E eu ficava passando mal mesmo assim. Então, assim, foi algo que eu vi, que eu me livrei. E foi muito, muito, muito rápido. É rápido. E assim, foi assustador. É assustador se sentir bem com uma situação que você se via ali mal, né? E aí depois veio essa questão que você falou, eu não terminei ainda, gente. Não terminei. Mas Deus proverá. Ainda vai acontecer. Mas a gente parou em uma fase da minha vida de muitos traumas acumulados, né? E assim, esses eu sei que são, eu passei, né? Que foi assim da parte do nascimento do meu filho. Do meu terceiro filho, para quem não sabe, eu tenho 3 bebês. E o meu caçula, ele foi uma surpresa. A gente não estava meio que planejando ali, mas Deus tinha planejado, né? E eu não entendi isso no primeiro momento. Então foi um trauma muito grande para mim. Eu falei coisas horrorosas naquele momento. E eu continuei, aí meu filho nasceu, ele teve um probleminha no pulmão e eu continuei carregando essa culpa sem saber que eu estava carregando essa culpa. Foi um entendimento que você teve, né? Que eu guardei, que era uma culpa de que ele tinha ficado doentinho por conta da minha reação quando eu descobri a gestação, né? Então essa culpa estava me matando sem eu perceber. Porque nunca na vida eu pensava assim, passou. Nunca na vida eu pensava que eu tava com essa culpa. E aí a gente parou nessa parte, né, Bruna? E a gente não chegou a zerar isso na terapia. Mas eu falei pra ela, eu me livrei dessa culpa. Eu me livrei dessa culpa porque hoje eu olho diferente pro meu filho. Eu não sinto mais a dor, tipo, eu não conseguia falar isso aqui sem chorar. Você falou pra mim, eu não vou te falar. Eu falei pra ela, eu não vou falar, eu porque eu não consigo. Porque doía de uma forma que eu pensava assim, gente, eu sou o pior ser humano da face da Terra. Por causa de um momento, entendeu? Por causa de uma coisa. E eu falei pra ela, e eu fiquei lembrando disso, eu fiquei passando o filme. Olha o spoiler. Eu fiquei passando o filme, lembrando daquilo, até eu entender. E aí foi isso que ela falou agora, né? Às vezes a pessoa tá passando ali pelo processo, nem terminou, e ela já entende. Já entende. Você consegue enxergar a raiz do problema. Você tá sofrendo, as coisas não andam, as coisas não caminham, você não entende por quê. E assim, não tem que entender, né, Bruna? Só na terapia. E assim, é muito comum as pessoas terminarem a sessão, então tchau. E às vezes pensar, é só isso. E depois, às vezes eu tô lá em casa, num horário nada a ver, chega a mensagem. Meu Deus, olha aí, igual o seu, já aconteceu outros. Nossa, eu topei com tal coisa. Eu fucei aqui, procurei, eu achei uma foto e não senti nada. Então, assim, as pessoas, elas só entendem mesmo que elas superaram aquilo quando elas passam novamente pela situação e pensam assim, caramba, e às vezes eu passei por isso, e às vezes nem elas percebem, os outros veem e são de coisinhas pequenas até grandes, né? Às vezes é um trauminha ali bobo. E recentemente eu tava fazendo terapia com uma mulher, acho que ela tem 40 e poucos anos, e ela tinha um problema com o nome. Aí ela lembrou tudo, ela falou, mas eu tenho porque eu na escola zoava meu nome, eu não gostava desse nome, tal. E aí depois ela falou assim, nossa, eu fui assinar ali e eu não tive, eu olhei meu nome e falei, esse é meu nome. Então assim, pela 40 e tantos anos, então é desde de algo pequeno que te fere, que às vezes é que a gente chamaria só uma porradinha emocional, até os grandes traumas de luto, de coisas bem mais difíceis de serem superadas, né? Então a terapia, ela engloba isso tudo. É muito fantástico. E assim, gente, é por conhecimento de causa. Se você tem, assim, algo que te incomoda, tá sofrendo por alguma coisa, ou acha que está sofrendo por alguma coisa. Sabe o que eu encontrei recentemente bem curioso? Uma mulher também, 90% dos meus pacientes são mulheres. Uma mulher também, ela falou que, e não foi a primeira, mas essa eu achei interessante. Ela passou por 2 anos de terapia, ela começou a conversar comigo e falou que ela eu sou uma pessoa tratada. Ela falou desse jeito, eu sou uma pessoa tratada. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Aí comecei a conversar com ela, não era uma sessão. Conversar, e como uma pessoa que é tratada, você fala de coisa, uma mulher muito inteligente, culta, né?
Então eu comecei a falar de coisas. Aí ela começou a chorar. Meu pai. Aí eu falei, aí eu sem entender, né? Ali tentei amenizar a situação e perguntei, mas o que foi? Ela falou, eu acho que eu não superei. Então, a minha terapia não existe isso. A questão do seu trauma do vento, isso aí, se você viver 100 anos, isso aí não vai voltar. Não volta. Tanto é que todo o início do ano eu mandei mensagem para os pacientes que eu tinha atendido. Oi, fulano, oi, ciclano, como você tá? Posso te ajudar em algo mais? Bruna, eu estou ótima. Ninguém quer saber mais da Bruna. Bruna, eu estou ótima, eu estou maravilhosa. E aquele problema? Não tem. Então, assim, aquilo ali que tratou, acabou, entendeu? Superou aquilo dali, e você que fez, você sabe por quê, mas aí não tem mais por que a pessoa sofrer por aquilo, porque a gente encontrou a raiz do problema, o que é diferente de você... Que provocava dor, né? Isso, a gente foi bem na raiz do problema e restaurou aquilo, se resolveu dentro da pessoa, e ela enxerga agora conforme a realidade, e ela tem a liberdade de ser quem ela realmente é, sem os traumas, sem as dores, sem os sofrimentos, né? E isso é maravilhoso. Muito. Muito bom. Bruna, é muito bacana entender um pouco mais, né? Mostrar para as pessoas um pouco mais dessa terapia, porque assim, é algo meio que incomum, vamos dizer, né? Tem várias terapias hoje, para várias situações, mas o que eu acho interessante, assim, na terapia do reprocessamento é a tranquilidade com que a pessoa tem para passar pelo processo, para viver tudo isso e conseguir resultado rápido, né? Que nem você falou. Muitas vezes não é a solução para sua vida no sentido de que nunca mais vou ter problemas. Mas é a Serão solução. Novos problemas. Mas é a solução para sua vida, assim, um divisor de águas. Como eu falei, eu não terminei e assim muitas coisas eu sei que vieram dessa solução, né? E tem inúmeros depoimentos, né, Bruna? De clientes, pacientes, né? Eu tenho muito até pra postar. O seu, inclusive. Que tá lá, vamos melhorar esse Instagram, hein? Vamos mostrar Eu tenho que mostrar mais, mas assim, qualquer pessoa que faz, isso pra mim é uma bênção e eu fico com o coração cheio de alegria, porque todo mundo que faz, conversa, só tem isso. Né? Eu teve uma paciente minha que eu falei assim, que você tava em dúvida, né? Faço, não faço? Aí lembra que eu te falei, fulana tá fazendo, pergunta pra ela. Você lembra do que ela te falou? Sim. Então, assim, eu tenho essa bênção de que quem faz dá um feedback, né, que fala, mas dá assim um depoimento realmente grandioso, que você fala, caramba, né? Eu perguntei pra ela, falei, você tá fazendo a terapia com a Bruna? Como que é? Como que tá? Ela só falou assim, faz, Julia. Faz sem medo. Falei, então tá bom. Então tá, nem sabia como que era também. Então tá, muito bem. Dona Bruna Camana. Entendemos um pouquinho sobre quem é Bruna Camana, sobre a terapia que Bruna trabalha. E nós temos a honra de ter você aqui na nossa Academia de Negócios. Segundo ano. Partilhando aqui da sua expertise com a gente, né? Contribuindo com o grupo e o grupo com você. E não é de hoje, né? Você já é de casa também. E a gente fica muito feliz com essa renovação, com você estar aqui, com trazer a sua todo o seu conhecimento, né? E a sua ajuda para as pessoas, que a gente tem certeza que vai contribuir muito. Então, você sendo membro ou não membro, se você tiver alguma dúvida sobre a terapia em si, né, pode entrar no Instagram da Bruna Camana, pode deixar sua pergunta aqui também, embaixo desse vídeo, e entrar em contato, saber mais, conhecer um pouco mais. Passa seu Instagram, Bruna, que a gente não falou ainda. É @Bruna Camana. Tudo junto, sem ponto, sem nada. Isso. Bruna Camana, @Bruna Camana, tudo direto. Então, porque lá ela vai colocar os depoimentos agora. Boa. Ela tá devendo, mas ela vai colocar os depoimentos, mas tem bastante conteúdo já bacana. Vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre ela, sobre o trabalho dela. E eu quero saber, Bruna, o que te motivou, falando de Academia de Negócios, o que te motivou estar com a gente lá atrás e permanecer com a gente agora que nós somos a Academia de Negócios com Alma? O que eu sentia o ano passado, continuo sentindo.
venho falando disso nos últimos dias, é essa questão da gente estar pouco assim, frente a frente, olho no olho, aperto de mão, né? Aí, pelo menos eu faço meus atendimentos são online. Então eu vivo muito ali na rede social, no notebook, no celular. E então a academia de negócios para mim foi fundamental os encontros, ter os encontros, participar, assistir palestras, aprender coisas novas, né? Quando você começou a explicar lá na academia ano passado, network, feedback, e eu ia lá no Google, network. Então, assim, aprendi muito, né? Teve conteúdos riquíssimos que eu aprendi dentro da academia de negócios para mim, pro começo, né? Porque a gente tem uma questão. Hoje, eu sei ser psicoterapeuta, mas eu não sei, às vezes eu não saberia me comunicar, passar a mensagem da forma correta. Eu lembro que no começo teve questão de eventos, então assim, para mim aquilo ali foi importante. Veio no momento muito certo para mim também, que eu estava ali no meu primeiro ano também como psicoterapeuta. Então, para mim, a Academia de Negócios me ajudou nisso, em conhecer novas pessoas e pessoas que estavam buscando o mesmo que eu, né? Então, e eu tenho pacientes da Academia de Negócios, então, assim, para mim foi uma troca muito, muito grande, rica, porque eu pude conhecer pessoas muito boas e essas pessoas puderam me conhecer, né? Conhecer meu trabalho, eu conhecer o deles. E isso que a gente vai ter já o encontro agora dia 8, né? E isso da gente se reunir e aprender, para mim é algo que é rico, que é bom e que me ajuda bastante, né? Muito bom. Muito bom mesmo ter você com a gente novamente. Muito bom saber que podemos contribuir de alguma forma. E a Academia de Negócios é isso, gente. É a gente trazer essa comunidade cada vez mais forte, cada vez mais unida, para que entre si os empresários se ajudem, né, com suas expertises, com suas experiências, para contribuir com pessoas que estão começando, como a Bruna começou lá atrás, os grandes também compartilharem as experiências, né, com quem está começando, e quem está começando também tem muito a agregar com quem já está lá em cima, porque tem visões diferentes, né? Então é muito bacana essa troca que nós trazemos aqui para dentro da Academia de Negócios com Alma. Bruna, antes da gente encerrar, eu quero fazer aqui um bate-volta. Eita. Já brincou de bate-volta? Não. Eu falo a palavra e aí você fala aí a primeira coisa que vier à sua cabeça, o primeiro significado. Lembra que eu tenho TDAH de hiperatividade. Não, isso ficou lá no passado, ó, nem vem. Vamos lá. Dinheiro. Dinheiro, importante. Importante. Amor. Vamos lá. Amor vem Deus. Deus, muito bom. Sua cor. Cor rosa. Rosa. Sério? Nossa, eu imaginei todas, né? Rosa. Família. Família é a base. Uma comida. Pizza. Oh, essa foi fácil. Vocês viram aí, né? Pizza. Hashtag fica a dica. Foi fácil essa. Uma bebida. Bebida. Água. Eu tô com sede. Boa. Acabou sua água. Oh, meu pai. Tragam água pra Agora, criança. nesse momento, água. Um medo. Um medo. Eu acredito que eu tenha medo perder saúde. É algo que eu tenho muito medo. Eu cuido muito. Eu amo pizza, mas eu cuido da minha alimentação, porque eu tenho medo de perder a saúde. Boa justificativa. Muito bom. Uma realização. Uma realização, construir família. Muito bom. Agora esse aqui é especial e eu tô fazendo essa pergunta para todos os membros, porque eu quero algo assim, ó, exclusivo aqui pro nosso Pode Empreender. É uma curiosidade sobre Bruna Camana que ninguém saiba ou que pouquíssima gente saiba. Uma curiosidade? Uma curiosidade. Pode ser lá da sua infância, da sua adolescência. Agora você já contou uma aqui no começo, né, que foi seu depoimento. Ixi, vai. E agora você se lascou aí, ó. Encontra outra aí na sua mente. Uma curiosidade sobre mim, eu não tenho muito disso no meu Instagram, é uma coisa que veio, assim, não tem muito disso no meu Instagram, mas tem, né, talvez não seja, né, mas não mostro muito. Eu sou faixa azul de jiu-jitsu, gosto muito de luta.
E às vezes eu falo pras meninas, vamos sair na mão. É isso que eu ia falar, não brinca com a Bruna não, gente, ó. Então, assim, às vezes a pessoa olha e acha estranho, né? Mulher, 29 anos, eu acho que é uma curiosidade sobre mim é que eu sou lutadora de jiu-jitsu. Lutadora de jiu-jitsu. É mesmo. E cá entre nós aqui, eu tô sabendo que é uma boa lutadora. Não sei se fica esperta aí, não sai no tapa com ela, não. Não é uma boa ideia. Vai pra terapia que é melhor. Às vezes a pessoa olha e fala, mas você é tão calminha no tatame, não. No tatame não, viu? Não testem. Bruna, muito obrigada pela sua participação, pelo seu depoimento aqui, pelo seu testemunho de vida, né? E saber que você usa o seu testemunho para poder transformar outras vidas, né? Nessa forma que você encontrou, que foi através das terapias, que hoje é sua profissão. Então, parabéns por isso. Obrigada. E nós da Academia de Negócios com Alma estamos muito honrados, muito felizes em ter você aqui com a gente, para poder agregar, para poder somar. Conte com a gente sempre. E quero que você deixe aí uma mensagem final, deixe suas redes sociais, telefone para contato, o que você quiser, para as pessoas te encontrarem, tirarem dúvidas, ou já contratar a terapia aí para resolver os pepinos da vida. Então, quero dizer para as pessoas que têm esse receio com a terapia, faça essa experiência, porque me ajudou muito, ajuda muitas pessoas. É um processo que ele não é fácil, ele não é um processo fácil, mas é algo que passa rápido e o resultado ele vai ser para sempre, assim. Então, vai te ajudar muito em todas as áreas da vida, das pequenas coisas às grandes coisas, né? Então, assim, busque, às vezes não precisa ser comigo, mas busque cuidar do emocional, porque principalmente hoje, nós somos o país com tem mais pessoas ansiosas no mundo, né? Então, assim, principalmente hoje, as pessoas têm muito o imediatismo, né? Querem tudo muito imediato, a rede social tá aí, e às vezes não param para olhar para dentro. Então, assim, parem um pouco, olhem um pouco para dentro, olhem para os seus sentimentos, olhem para os seus sonhos, né? É muito importante a gente caminhar rumo aos nossos sonhos, né? E a terapia, ela ajuda muito nisso, nesse autoconhecimento, de você poder caminhar nas realizações aí das suas metas, ter força emocional para ter suas conquistas. Então é isso, meu arroba é Bruna Camana, e no link do meu Instagram, e só tem eu de Bruna Camana, é C-A-M-A-N-A, Bruna Camana, e lá no link tem um WhatsApp para agendamento. Muito bom. Bruna, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada eu pelo convite. A gente vai se ver mais vezes aqui, pelas lives, pelo podcast e nos encontros, né, da academia. Com certeza nós vamos ter cada vez mais depoimentos e você vai estar aí junto com a gente nessa jornada. E para você que ficou com a gente aqui até o final, muito obrigada pela companhia. Se você ainda não se inscreveu no canal, clica nesse botãozinho que está em algum lugar aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal, pegue esse link, compartilhe com as pessoas, com o maior número de pessoas que você conseguir, para a gente conseguir fazer com que essa mensagem, com que esse esclarecimento e esse testemunho da Bruna aqui chegue a mais pessoas, porque isso pode ajudar e mudar vidas. Então, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você sonhar que precisa e com as que você achar que não precisa também, porque certamente elas também precisam. Então, assim, é informação, são coisas valiosas e algo que pode estar transformando vidas. Isso é a Academia de Negócios com Alma. É experiência, é conhecimento, é testemunho, é vida, né? Graças a Deus, estamos todos aqui. E eu espero você no nosso próximo episódio do nosso Pode Empreender, o podcast do empreendedor. Até a próxima semana.